Olá, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Alisson, seja bem-vindo ao canal Leituras e hoje eu gostaria de falar com vocês aqui sobre a Bíblia no texto de 2 Crônicas, capítulo 28, os versículos 9 até 15, foram os que me chamaram a atenção. Eu não sei se você já sentiu isso, já fez isso, ou já observou isso, que é quando você consegue identificar o erro de alguém e sente um prazer exagerado em apontar esses erros e em corrigi-los. Mas o teu propósito na correção não é chegar à verdade, e nem que a pessoa que errou consiga se reparar desse erro. O teu propósito é que os terceiros que te observam te enalteçam pela sua capacidade crítica, ou quando isso não é aí no âmbito das palavras, mas das ações. Se você já viu algum revide físico onde o pretexto da justiça se torna a ocasião para a vingança e para a maldade. A pessoa exagera no castigo, na advertência, na exposição pública, né? Num linchamento público, virtual ou real. Antes de seguir com essas reflexões, se você quiser ajudar com o canal, na descrição aqui embaixo, os bancos que você pode estar contribuindo. E também não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal, se você gostar, né? Bom, o texto de 2 Crônicas, capítulo 28, vamos contextualizar primeiro o livro de Crônicas. Ele é um livro que usa como referência o livro de Reis e o livro de Samuel, além de outras referências, né, de livros que já não existem. E o livro de Crônicas ele é mais focado no reino de Judá, que é o reino do sul, né? Quando aí o povo judeu ele estava dividido, né, o reino do norte com Israel e o reino do sul com Judá, onde havia aí a capital aí com Jerusalém. O livro de Crônicas ele também foca mais nos levitas e sacerdotes do que nos profetas. Então ele foca não tanto na acusação do pecado, né, mas na reparação do pecado. Ele também tem uma descrição dos reis de Judá, fazendo assim uma breve genealogia, e essa genealogia geralmente diz aí se esse rei ele cumpriu, né, a vontade de Deus, ou se ele desagradou, fez o mal diante dos olhos de Deus. No caso aqui a gente está com o rei Acaz, que, como era mais comum, né, fez o mal diante dos olhos de Deus. Fala assim já no início do capítulo 28. Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, como havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel, e até mandou fazer ídolos para os Baais. Queimou perfumes no vale dos filhos de Enom, e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que Deus havia expulsado de diante dos israelitas. Então você vê aí que Acaz não fez o que é bom diante de Deus, e por isso Deus vai entregá-lo aí, perdendo as guerras, né, na mão dos inimigos. No versículo 5 fala assim: Yahvé, seu Deus, entregou-o nas mãos do rei dos arameus. Estes o derrotaram e fizeram um grande número de prisioneiros, que foram levados para Damasco. Foi também entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu uma pesada derrota. Quer dizer, tanto os arameus derrotaram Judá, quanto aí a tribo de Israel, né, o reino de Israel, ao norte, também venceu aí seus irmãos ao sul. E aí que vem uma parte interessante, no versículo 9 ao versículo 15, né? Fala assim, preste atenção. Havia lá um profeta de Yahvé, de nome Oded. Saindo ao encontro do exército que chegava a Samaria, ele lhes disse: Na sua ira contra eles, Yahvé, o Deus de vossos pais, entregou Judá em vossas mãos. Mas vós
os massacrastes com um furor tal que chegou até o céu. E agora pensais em reduzir os filhos de Judá e de Jerusalém a servos e servas vossos. Mas vós próprios não sois também culpados diante de Yahvé, vosso Deus? Ouve-me agora. Restitui a vossos irmãos os prisioneiros que fizestes, porque o ardor da ira de Yahvé vos ameaça. Alguns dos chefes efraimitas, Azarias, filho de Joanã, Baraquias, filho de Mossolamote, Ezequias, filho de Selum, Amasa, filho de Hadali, insurgiram-se contra os que voltavam da expedição, e disseram-lhes: Não podeis introduzir aqui estes prisioneiros, pois essa vossa ideia nos tornaria culpados diante de Yahvé, e aumentaria nossos pecados e nossas faltas. Na verdade, nossa culpa é enorme, e uma ira ardente ameaça Israel. Então o exército abandonou os prisioneiros e os despojos na presença dos oficiais e de toda a assembleia. Em seguida, certos homens, designados nominalmente para este fim, puseram-se a reconfortar os prisioneiros. Utilizando o material dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes roupa, calçado, alimento, bebida e abrigo. Depois conduziram-nos, colocando sobre animais os estropiados, a seus irmãos em Jericó, a cidade das palmeiras. Em seguida, regressaram a Samaria. Bom, então aqui a gente vê o profeta Oded dizendo que não se deve tratar assim os seus irmãos. Ainda que Deus tenha se irado contra eles e que você esteja sendo um agente para fazer a justiça de Deus, você não deve fazê-la com um furor tal que chegue aos céus. E mais, que também nós somos culpados diante de Yahvé, e aumentaremos a nossa culpa se tratarmos assim os nossos irmãos. Então o que eu vejo com isso é que a gente não deve se regozijar em apontar o erro dos outros, para receber a glória, como de sábios, ao apontar esses erros. Que o nosso intuito deve ser chegar à verdade e ajudar os irmãos que erraram a também alcançar essa verdade. E que não devemos usar da justiça como um pretexto para a ocasião da maldade, para dar vazão à carne, humilhando a pessoa que está caída diante de nós. Mas devemos reconhecer que nós também temos pecados e que não gostaríamos de ser tratados assim. Essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e tchau, tchau.